No final do quinto livro das Crônicas de Gelo e Fogo, Stannis Baratheon é o último dos reis a manter viva sua campanha pelo Trono de Ferro, desde a morte lá do Ned Stark e do início da Guerra dos Cinco Reis. Próximo de Winterfell, o único e verdadeiro rei e campeão do Senhor da Luz está preso em uma nevasca enquanto se prepara para atacar a antiga sede ancestral da casa Stark, que é Winterfell. O objetivo? Vencer os Bolton e trazer o Norte novamente para sua causa, enquanto também vinga o que aconteceu com os Starks no Casamento Vermelho. Porém, essa batalha também é a última esperança que o Stannis tem de se manter vivo dentro do Jogo dos Tronos, já que se ele for derrotado ali, as consequências vão ser desastrosas para o que restou das suas forças. Na série Game of Thrones, a gente viu que nem mesmo o cruel sacrifício que o Stannis fez da sua própria filha, a princesa Shireen, salvou o rei de amargar uma dura derrota contra os Bolton e ter o seu fim nas mãos da Brienne de Tarth, que cumpriu a sua vingança pela morte do seu amado Renly. Porém, todavia, entretanto, nos livros a gente tem muitos motivos para acreditar que a conclusão dessa batalha pode ser bem diferente. Os fãs até mesmo chamam esse conflito de a Batalha do Gelo e ele deve ser um dos eventos mais importantes aí dos Ventos do Inverno. Eu sou o TH Magaldi e é sobre a Batalha do Gelo que a gente vai conversar e especular um pouquinho hoje, então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. E bom, quem acompanha o canal há algum tempo já viu meus vídeos falando sobre os Ventos do Inverno. Eu já comentei bastante tanto sobre a história das crônicas, algumas teorias e o que a gente vai encontrar no sexto livro, quanto também falei sobre o processo de escrita do George R. R. Martin e algumas coisas que mexem, né, ali no jeito que ele escreve o livro, da forma como ele compõe as histórias, seleciona os capítulos e tudo mais. Uma das coisas que eu mencionei no meu vídeo, eu acho que explicando o Nó de Meereen, o nome do vídeo não é eu acho que estou explicando o Nó de Meereen, eu acho que foi no vídeo explicando o Nó de Meereen que eu falo sobre o problema que o George R. R. Martin teve em reunir vários personagens lá no plot de Meereen no quarto e quinto livro. Eu comentei sobre como muitas coisas que iriam acontecer no Festim dos Corvos foram passadas para o Dança dos Dragões, do quarto para o quinto livro, e como muitas coisas do quinto livro foram deixadas para o sexto livro, Os Ventos do Inverno. Dentro dos acontecimentos que foram passados para o sexto livro, a gente tem 4 grandes batalhas que devem acontecer aí em algum momento dos Ventos do Inverno. Entre os fãs, essas batalhas têm alguns apelidos. Eles são a Batalha do Fogo, que representa a batalha em Meereen, com o Sir Barristan contra os Yuncaítas, Volantes e tudo mais. A Batalha do Aço, que deve ser o conflito entre as forças do Jovem Griff contra os Tyrell e os Lannisters. A Batalha do Sangue, que deve tratar da invasão do Euron Greyjoy em Vila Velha contra os Red Ryne e os Hightower. E por fim, a Batalha do Gelo, que é o confronto das forças do Stannis Baratheon contra os Bolton. Ou não tão exatamente contra os Bolton, mas vocês já vão entender. Bom, para falar do que pode acontecer na Batalha do Gelo, eu vou abordar uma das teorias mais famosas sobre esse assunto, que é chamada de Night Lamp, que aqui eu vou traduzir como falso farol. Ela foi descrita num blog que é em inglês, né, que é chamado de Meditations of a Song and Ice and Fire, e eu vou deixar o texto original na descrição desse vídeo. Vale comentar que essa teoria é bem extensa, então eu tentei trazer um resumo para vocês aqui nesse vídeo. Bom, para começar, antes de tudo, a gente precisa analisar qual é a situação dos dois lados desse combate, né, e qual é o terreno no qual eles vão lutar especialmente. Bom, então vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa entender um pouco quais são os dois lados que vão se enfrentar nesse combate e qual é o terreno pelo qual eles vão lutar. Do lado do Stannis Baratheon, as forças dele estão posicionadas em uma pequena vila que fica a 3 dias de viagem de Winterfell. Como sempre dizem os Starks, o inverno está chegando e o inverno chegou para as forças do rei, que acabaram presos numa forte nevasca que impediu completamente o avanço deles. Essa vila na qual as forças do Stannis estão posicionadas não tem nada demais, é um vilarejo bem comum, mas vale mencionar alguns detalhes estratégicos que esse assentamento tem. Por exemplo, o lugar do acampamento principal é cercado por 2 lagos que nesse momento da história estão completamente congelados. Num desses lagos existem algumas pequenas ilhas que ficam bem no centro deles, e numa dessas ilhas tem um represeiro. Além disso, como as forças do Stannis estão presas aí nessa nevasca sem conseguir se mover e sem conseguir enxergar nada, que é um detalhe bem importante,
o rei Stannis mandou que no farol que tem nessa vila, né, na verdade uma torre de vigia, fosse acendida uma fogueira que permitisse que os soldados por ali pudessem se localizar, né, tivesse algum ponto de referência. Então existe essa torre que é alta e que tem essa fogueira acesa lá na ponta dela, e que permite que todo mundo se localize de alguma forma, e ela fica acesa dia e noite. Isso é um detalhe, mais uma vez, bem importante. Na vila, o exército do rei Stannis é composto por 1.500 homens que são da causa Baratheon, 3.000 soldados do norte, que na grande maioria são compostos por membros dos clãs das montanhas, que foram indicados para o Stannis, né, pelo Jon Snow, e 450 soldados Karstark. O Stannis havia começado a marcha até o Winterfell com 800 cavalos, mas por conta da nevasca eles tiveram que abater e comer vários desses animais, então sobraram só 64 cavalos, ou seja, a maioria se deu um pouco mal. Além disso, os soldados Karstark pretendiam trair o rei Stannis, mas lá na muralha o Jon descobriu sobre esse plano e ele enviou uma carta alertando Stannis, então dificilmente ele vai ser pego de surpresa por conta desses traidores. Do outro lado, os Boltons e seus aliados têm a vantagem por estarem dentro das muralhas protegidas de Winterfell. Porém, a nevasca também acabou impactando os residentes do castelo, e junto com os ataques feitos pelo Mance Rayder disfarçado de bardo, o clima em Winterfell ficou bem pesado e bastante tenso. Isso fez com que o Lord Roose Bolton expulsasse os Frey e os Manderly para fora de Winterfell, já que eles estavam brigando entre si e causando alguns problemas. Segundo o que o Theon Greyjoy observou, os Frey contam com mais ou menos 1.400 soldados ali nas suas forças, enquanto os Manderly devem ter cerca de apenas 300 homens. Porém, vale ressaltar que os Manderly não gostam muito dos Frey e é bastante provável que eles estejam prontos para trocar de lado a qualquer momento, realmente trair os Bolton e trair os Frey. Na verdade, eles nunca juraram a lealdade aos Bolton, mas isso é um detalhe. Inclusive, no capítulo do Davos, no 5º livro, a gente vê que o Lord Wyman Manderly tá pronto para jurar lealdade pro Stannis, sendo que ele só pede que o Davos vá resgatar o Rickon Stark, que tá em Escagos. Essa é a condição dele para jurar lealdade ao Stannis. Mas a gente pode dizer que isso é basicamente um detalhe, já que o Lord Wyman mostra bastante seu descontentamento com o que aconteceu no Casamento Vermelho, mostra que ele não confia nos Bolton e que ele particularmente odeia os Frey. Inclusive, tudo indica que ele provavelmente mandou servir torta de Frey no casamento do Ramsay com a falsa Arya, mostrando que aquele plot que a gente viu lá na 7ª temporada da Arya matando os Frey, na verdade foi o Lord Wyman Manderly que provavelmente realizou isso, né? Inclusive nos livros também essa cena é bem mais interessante do que foi na série. Aqui vale mencionar também que haviam 2 líderes, né, das forças dos Frey que estavam lá em Winterfell. Tinha o pequeno Valder Frey e o Rusten Frey. O pequeno Valder Frey era considerado um líder um pouco mais inteligente, mas ele acaba sendo uma das vítimas do assassino misterioso de Winterfell, que provavelmente é o Mance Rayder. Isso faz com que o Rusten Frey assuma o comando de todo o exército, né, dos 1.400 homens que estão ali. E o Stannis fica muito feliz quando descobre que isso aconteceu, porque ele considera que o Rusten é um homem tolo, impulsivo e agressivo, e ele diz que é ideal lutar contra um inimigo que seja assim. Tá, mas qual estratégia o Stannis pode usar para vencer, sendo que as forças dele tecnicamente não estão numa posição de vantagem e sendo que eles estão com bastante fome e que eles não estão tão preparados assim para um combate? Bom, aqui a gente precisa começar a explorar algumas pistas que o livro dá pra gente. Por exemplo, através do Theon, o Stannis sabe que o Roose Bolton mandou as forças dos Frey e dos Manderly irem na direção do exército do Stannis que está acampado. O Stannis também diz, em um capítulo do Theon, que ele quer usar o terreno como vantagem. E isso aqui ajuda muito a gente pensar nessa teoria do falso farol. Outra pista que o livro dá, que a gente vai precisar reunir aqui, é que no capítulo anterior do livro A Dança dos Dragões, o Davos descreve uma estratégia que era usada por piratas e que ele e o Stannis tinham descoberto quando o Stannis trabalhava como mestre dos navios para o rei Robert. Eles descobriram que num conjunto de ilhas lá do Vale de Arryn, que é chamado de Três Irmãs, a galera costumava indicar, através de grandes fogueiras, quais que eram as praias seguras para o pessoal poder fazer o desembarque dos navios. Porém, acontecia que os piratas
piratas, quando queriam atacar um navio desprevenido, eles alteravam o local desses faróis, posicionando as fogueiras em outras partes da ilha. Assim, eles podiam fazer com que as embarcações ficassem vulneráveis e atacavam essas embarcações, roubando tudo que tinha nelas. Ou até mesmo eles podiam fazer essas embarcações naufragarem, né? Mandando elas para um lugar em que tivesse muitas pedras, para que o navio encalhasse ou batesse. Além disso, vocês lembram que eu comentei sobre a vila na qual o exército do Stannis estava acampado? Tem uma cena no capítulo da Asha Greyjoy, que tá também junto com as forças do Stannis, na qual ela vê alguns soldados Baratheons cavando no gelo, tentando encontrar peixes, tentando pescar. Nisso, vendo essa cena, ela se pergunta como que o gelo dos lagos ainda não rachou, e também se pergunta se nenhum soldado acabou caindo no buraco por acidente. Ou seja, a história tá dando pistas pra gente de que, por mais que os soldados pudessem cavar no gelo de forma, entre aspas, segura, pra procurar peixes, como acontece, né, na vida real em lugares em que os lagos congelam de fato, sempre há o risco, né, desse gelo ceder e acabar engolindo alguém por acidente. Bom, beleza. Agora é bem importante que vocês reúnam todas as informações que eu dei. Essa informação sobre a técnica que os piratas usavam com esse falso farol, né, nas Três Irmãs. Essa questão do gelo, né, poder ou não rachar lá nos lagos no qual o exército do Stannis está acampado. E também usar essa informação sobre que eles estão perdidos numa nevasca, ou seja, a visibilidade está difícil e tudo mais. A teoria do falso farol diz que o Stannis vai combinar todas essas situações para atrair os Frey para uma armadilha. Essa armadilha seria composta do rei Stannis mover o farol que tá ali, né, nesse acampamento, para o centro de um dos lagos congelados, para uma daquelas ilhas, criando assim um falso farol. Após construir esse falso farol, o Stannis precisaria atrair as forças dos Frey que atacassem ele e partissem para cima do gelo, onde o peso do exército, ou através de alguma ação externa, pudesse quebrar o gelo e mergulhar todo o exército do Frey numa morte bem triste por um afogamento e por hipotermia, talvez? Hipertermia? Não, eu não sei. Por frio. Congelados. Eles iam morrer congelados ou afogados. Aqui a teoria aborda que o Stannis poderia tanto construir uma catapulta para quebrar o gelo quando o exército Frey tivesse em cima ali do lago congelado, ou que o peso das forças Frey pudesse mesmo quebrar o gelo, ou até mesmo que o exército do Stannis poderia criar pequenas rachaduras ali no lago, criar pequenos buracos do lago, para quando as forças Frey avançassem, né, o gelo ceder a partir do peso deles. Como que ele poderia construir uma catapulta, que é uma ideia bem legal, utilizando justamente, né, o que restou do antigo farol, que ele teria que destruir. Daí ele poderia usar a madeira da torre de vigia para construir a catapulta e pedras também, né, desse mesmo edifício para poder lançar ali no gelo e com um golpe só acabar com todos os Frey e vencer a batalha de forma teoricamente fácil. Agora, a primeira dúvida é, por que os Frey iriam avançar loucamente em direção ao Stannis e simplesmente iriam ignorar o lago congelado? Bom, primeiro porque o Rustem Frey, como a gente já comentou, não é uma pessoa muito brilhante e poderia ser incitado a cometer erros. Vale lembrar aqui que o Stannis é o comandante militar vivo mais experiente dos Sete Reinos, especialmente depois da morte do Tywin Lannister, porque eu sempre erro o nome dele também. Ou seja, não seria difícil para o Stannis usar uma tática convincente para enganar, né, alguém tão inexperiente e impulsivo quanto o Rustem Frey. Porém, o mais importante aqui é a gente lembrar sobre toda essa questão que envolve a nevasca e o terreno. Tem um capítulo do Tyrion na Dança dos Dragões, no qual a gente vê que tanto os Frey quanto os Bolton sabiam, né, da localização do Stannis e até mesmo tinham um mapa dessa vila e eles entendiam onde que as forças do Stannis estavam posicionadas, qual que era a situação ali dos lagos, né, e até mesmo sobre essa torre de vigia. Ou seja, tecnicamente, quando os Bolton mandam os Frey na direção do acampamento do Stannis, os Frey sabiam mais ou menos onde o acampamento estavam e sabiam mais ou menos o que esperar. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, sabiam o que eles estavam atacando. Eles sabiam onde ficavam os lagos e sabiam onde estava o acampamento do Stannis, onde era terra firme e onde eles podiam avançar. Porém, eu já mencionei aqui o capítulo da Asha, e tem um momento em que ela diz que a nevasca ali no acampamento do Stannis estava tão pesada que ela não conseguia enxergar mais de 10 metros à frente dela. Inclusive, ela fala que a única coisa que ela conseguia ver ali com clareza era o fogo dessa torre de vigia, era esse farol verdadeiro que iluminava basicamente só o fogo mesmo, né? Ela falava que até mesmo no branco, o restante da vila que estava em volta dela simplesmente sumia, ou seja, a única coisa visível era o farol. Ou seja, nessa situação, a visibilidade de todo mundo é quase zero.
no meio de um clarão branco, o fogo desse falso farol que o Stannis poderia construir seria o único indicativo para os Frey, e eles provavelmente marchariam direto para lá, achando que esse farol seria aquele farol verdadeiro que estaria em terra firme. Basta você ver qualquer vídeo de nevasca, que deve ter um monte no YouTube, para você perceber que numa nevasca é bem difícil se localizar. Eu particularmente nunca passei numa nevasca, mas já vi vídeos, já vi documentário do History, do Discovery Channel, que mostram, né, quanto fica realmente aquele clarão branco e você não enxerga nada, assim como, sei lá, seria uma tempestade de areia num deserto, por exemplo, ou uma neblina na serra, não dá pra enxergar nada. Aliás, essa questão da nevasca levanta outro detalhe interessante dessa teoria. Ela diz que para comandar os seus homens no meio da nevasca, no meio da neve, o Stannis precisaria utilizar a luminífera, que é a espada flamejante dele, para poder indicar, né, para as forças dele onde que eles teriam que atacar, onde que eles teriam que se posicionar e qual seria o momento de quebrar, né, o gelo com a catapulta, por exemplo. Porém, diferente do que a gente vê na série, nos livros, a espada do Stannis só é acendida através de sacrifícios. Por isso, o autor da teoria levanta a questão de quem o Stannis teria que sacrificar para recarregar o poder da luminífera dele. Aqui a gente também difere do que aconteceu em Game of Thrones, porque o Stannis lá, para poder acabar com o gelo, ele sacrifica a princesa Shireen, mas nos livros ela tá sã e salva na muralha. Então seria mais plausível o Stannis mandar queimar o Theon Greyjoy. Afinal, ele é um vira-casaca declarado e os nortistas, os nortenhos, querem a cabeça dele, já que ele, né, traiu, né, a família Stark e mandou matar supostamente o Bran e o Rickon. Porém, o Theon Greyjoy pode ser que seja um refém muito importante pro Stannis simplesmente queimar assim, apesar do Stannis não ter lá muito bom senso para isso, né? E o autor da teoria levanta que existiriam outras opções, como por exemplo um mestre que tá acompanhando o Stannis e que a gente acaba descobrindo que é um traidor que tá trabalhando pros Bolton. Então o Stannis poderia queimar ele no lugar do Theon Greyjoy e queimar um vira-casaca no lugar do outro, assim como ele queimou a camisa dos Chocalhos no lugar do Mance Rayder. O autor da teoria levanta que no momento em que a Melisandre queima o Mance Rayder, o Stannis não sabia que era na verdade o camisa de Chocalho. Mas ele comenta que provavelmente o Stannis usa o fogo desse farol verdadeiro para se comunicar com Melisandre, que provavelmente ele já saberia que o Mance estaria vivo. Enfim, ele dá uma pirada aqui, eu acho que não é tão provável, mas ele também levanta a hipótese do Stannis queimar o represeiro. Ou seja, eu comentei que no Lago Congelado, uma das ilhas tem um represeiro. E o Stannis considera que os deuses antigos são deuses falsos, segundo o R'hllor, né? Então ele poderia queimar o represeiro, usando esse represeiro tanto como farol falso, quanto também como energia, né? Como sacrifício para recarregar a luminífera e poder comandar os seus soldados na batalha. Bom, agora antes de tudo, vale fazer algumas ressalvas. Como eu comentei, essa teoria é baseada em um artigo. E esse artigo, que eu vou deixar na descrição mais uma vez, é muito detalhado. Para vocês terem uma noção, esse artigo tem 11.000 palavras, é muito texto. E o cara descreveu minuciosamente como tudo dessa batalha pode acontecer, levantou diversas hipóteses, deu explicações, é bem completinho. Inclusive essas imagens do mapa da Vila do Stannis que apareceram aí para vocês no vídeo, é o próprio cara autor do artigo que fez. Ou seja, ele até ilustrou o artigo dele, então tá realmente bem completo. Eu recomendo que vocês deem uma olhada com atenção, se vocês conseguirem ler em inglês ou coloquem, né, o Chrome para traduzir, porque vale a pena, porque realmente é um trabalho bem legal que esse cara fez de análise. Para mim, parece bem provável que algo semelhante a essa teoria de alguma forma aconteça. O cara dá várias alternativas também de como o Stannis pode usar os homens dos clãs ou os próprios soldados para atrair os Frey, né, para essa batalha, como que ele pode usar de maneira diversa, né, atacando os retardatários, enfim. Ele dá várias explicações que tem esse lado mais militar. Como eu falei, aqui eu só resumi para vocês. Porém, é importante que a gente contextualize algumas coisas e aponte certas ressalvas, como eu mencionei, que toda vez que eu penso nessa teoria, me vem à cabeça. Por exemplo, essa batalha deve acontecer ali no início dos Ventos do Inverno. A gente tem indícios disso por conta dos capítulos da Asha e do Theon que já foram liberados. Aliás, como se trata de uma história do George R. R. Martin, parece difícil da gente acreditar que vai ser uma vitória assim fácil pro Stannis. Por melhor que seja a estratégia dele, e eu acredito que o Stannis pode vencer utilizando essa tática do farol falso, eu acho que ele também deve perder parte das forças dele na batalha. Eu acredito que a vitória vai servir como impulso para ele seguir com a campanha dele contra Interfell e para enfrentar os Bolton de verdade. Mas acho que não vai ser suficiente para ele ganhar o norte de forma definitiva, bem longe disso.
isso. Inclusive, é só a gente ver o exemplo do Tyrion, né? Que fez todo aquele plano para conter as forças do Stannis lá na Batalha do Água Negra. Teve sucesso, foi uma tática maravilhosa, mas mesmo assim, por mais que a tática do Tyrion fosse incrivelmente incrível, ele quase perdeu, né? Foi a chegada dos Tyrell com os reforços do Tyrion Lannister que garantiram a vitória. Então, e mesmo assim, para a situação do Tyrion lá em Porto Real, as coisas ficaram até mais difíceis. Então, o George R. R. Martin dificilmente entrega vitórias completas para os personagens. Sempre tem aquele agridoce que ele sempre fala, então sempre fica com um gostinho de derrota também. Inclusive, conforme eu já mencionei, os dois irmãos Greyjoy estão presentes na batalha, mas parece bem improvável que os dois vão sobreviver. Um canal gringo que também fala sobre essa teoria do Night Lamp, ou do falso farol, é chamado de Queen the GM também, talvez. No vídeo dele, analisando a teoria, ele comenta que o Martin precisa desesperadamente se livrar de alguns personagens com ponto de vista na história. Então, parece plausível que provavelmente a Asha acabe falecendo aí durante a batalha. E embora eu prefira a personagem da Asha do que do Theon, ele parece ter um plot mais importante, né, para as Crônicas de Gelo e Fogo, então é mais plausível que ele sobreviva, mas de fato o George R. R. Martin precisa começar a encerrar alguns plots, né, da história, então é bem plausível que um dos Greyjoy acabe falecendo. Como eu também mencionei, vencer a Batalha do Gelo não significa que o Stannis vai tomar o Winterfell. Eu realmente acredito que o desfecho do Stannis nos livros vai ser bem diferente do que a gente viu na série. Como eu falei, o Stannis é um comandante militar extremamente experiente em Westeros e dificilmente ele iria marchar em direção ao Winterfell com um exército completamente capenga, sem ter nenhum plano, assim como ele faz na série. Seria um completo suicídio. Talvez acabe rolando um avanço do Stannis e ele acabe formando uma coalizão com o Jon Snow ressuscitado e os selvagens, unindo forças em prol de lutar contra os Bolton. Não sei. Talvez o Banco de Ferro acabe enviando, né, as forças mercenárias que o Stannis mandou solicitar. É difícil dizer. Agora, eu realmente preciso estudar um pouco mais o arco do Stannis para formar uma opinião do que pode acontecer com ele nos Ventos do Inverno e trazer aqui para vocês, porque eu ainda sou meio cético em relação ao que pode ou não acontecer com o Stannis. No geral, a gente sabe que a série sempre buscou simplificar os arcos dos personagens. E parte disso é natural porque as adaptações costumam ser mais enxutas, né? Porém, existe quase que um nó de Winterfell nesses arcos ali no norte. A gente tem até o plot dos Manderly e do Rickon, né? Que deve afetar bastante o que vai acontecer no final ali do livro. Então, eu acho bem difícil, por exemplo, que o Jon se torne rei do norte, como aconteceu na série, e que o Stannis tenha aquele mesmo final meio anticlimático. Agora, vocês querem saber por que eu realmente acho que essa estratégia do Stannis no Lago Congelado vai acontecer? Porque essa tática realmente rolou na história da humanidade, durante a Batalha do Lago Peipus lá em 1242, e o George R. R. Martin ama história. Nessa batalha, os cavaleiros teutônicos tinham invadido a Rússia e o grão-príncipe de Kiev, que é o Alexander Nevsky, reuniu soldados para expulsar os estrangeiros. Eles lutaram em cima de um lago congelado porque o Alexander sabia que as armaduras teutônicas e os cavalos deles eram bem mais pesados. Então, por mais que os inimigos fossem superiores, o peso deles fez com que o gelo cedesse e eles foram engolidos pela água. Essa vitória acabou com a invasão teutônica na Rússia e tornou o Alexander um dos heróis lendários aí da história russa, sendo lembrado até hoje. Inclusive, esse sobrenome Nevsky significa literalmente neve e foi dado para ele depois dessa vitória, né? E sempre mostrando como é uma péssima ideia invadir a Rússia. Claro que nesse caso da história real não tem nada relacionado a essa armadilha do farol, mas é uma referência bem forte. Inclusive, no filme do Rei Arthur também tem uma cena dessas, bem parecida, na qual eles acabam afogando o exército inimigo depois de quebrar um lago congelado. Mas no filme do Rei Arthur, assim como todo o restante do filme, é tudo mais tosquinho. Enfim, pessoal, essa aí é a teoria do falso farol ou do Night Lamp. Mais uma vez eu vou deixar para vocês o artigo original nos comentários, na descrição do vídeo. Eu tentei resumir a teoria o melhor possível para vocês. Vou pedir pro editor também colocar as imagens que o autor da teoria criou, né, para tentar
fazer com que vocês possam se localizar nessa ideia de como que fica o acampamento do Stannis, como que é, né, ali os lagos congelados, a ilha bem no meio, como que é o farol. Acho que vai ajudar vocês a entenderem melhor, e se vocês derem uma lida, vocês também vão ver que é bem detalhado e que é bem plausível mesmo disso acabar acontecendo nos Ventos do Inverno. Como eu falei, tem outras batalhas que a galera tá esperando que aconteça nos Ventos do Inverno, a Batalha do Aço, a Batalha do Sangue e a Batalha do Fogo, e se vocês quiserem vídeos analisando o que pode ser cada uma dessas batalhas, eu vou adorar trazer aqui pra vocês, porque é um assunto muito legal de ficar especulando aí o que pode acontecer nos Ventos do Inverno, ainda mais quando envolve batalhas que costumam ser momentos que mudam muito a trama, né? São realmente, geralmente, eventos épicos e com bastante impacto na narrativa. Mas é isso, pessoal, deixem nos comentários qualquer coisa que vocês quiserem comentar, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Take 1. Diego, segunda vez que tô gravando esse vídeo, tava silêncio há meia hora, eu comecei a gravar, juro, o cachorro começou a latir, parou o cachorro, vamos ver. Essa vila na qual as forças do Stannis estão... Minha esposa amada e linda, para por favor de se mexer, saracoteando por aí, fazendo barulho, estralando o pé. Daqui a pouco eu vou estar sentado, esperando a gravação, e você vai estar aqui reclamando, como deve ser. Através do Tyrion, tem um capítulo anterior a... Era o Alexander Nevsky. Peraí. Nevsky. Desculpa, Diego, peraí, tá acabando.